Se prepara aí, vazou tudo, revelações surpresas do enredo, do roteiro de Vingadores Doomsday, que são realmente chocantes, e eu vou te revelar absolutamente tudo agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e retornamos a mil para falar de Vingadores Doomsday, esse filme que promete demais. E assim, há uns dias atrás eu trouxe em primeira mão aqui aquele suposto roteiro vazado de Vingadores Doomsday que estava bem resumido. E agora o Majestic acabou falando que recebeu um relatório com 30 páginas, trazendo vários detalhes. Ele ainda não vazou tudo, ele trouxe algumas partes, provavelmente vai lançar aos poucos, mas é aquela coisa, é o Majestic. Tá parecendo se confirmar aquele roteiro que ele mesmo trouxe, tá? Mas é aquela coisa, a gente tem que ficar com o pé atrás para ver se realmente isso vai se confirmar ou não, pelo fato de ser o Majestic. Mas para mim ele deu uma subida no conceito aí, depois que ele trouxe esse roteiro. Algumas coisas são meio estranhas e muita gente está dizendo que é verdadeiro, mas eu acredito que seja. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui nos cards, mais pro final do vídeo, só clicar aqui na descrição e bora para esse vazamento. Mas antes, se você tá no hype, se você tá realmente mega empolgado para Vingadores Doomsday, coloca aqui nos comentários Hype Vingadores. Se você tá empolgadaço e é fã, bora para esse vazamento agora, então. Começa assim, ó. Doutor Estranho lança um ataque contra Nova York da Terra 616. Lembrando que, segundo esses vazamentos, um dos traidores que estão ao lado do Doutor Destino é o Doutor Estranho. A Feiticeira Escarlate controla magicamente os sentinelas da Terra 10.005. Lembrando que os sentinelas vão atacar os X-Men, a gente já viu no teaser. E quem vai controlar isso vai ser a Feiticeira Escarlate, se esse vazamento estiver correto. Lembrando que alguns vazamentos anteriores diziam que a Feiticeira Escarlate ia ser enganada ou até controlada pela magia do Doutor Destino e acaba indo pro lado dele e ajudando ele, pelo menos no início do filme. O que vai acontecer depois, a gente não sabe. E os seguidores do Doutor Destino guardam o castelo na Lativéria. Os seguidores, aqueles encapuzados, que devem ser revelados depois, eu vou falar sobre isso mais pro final do vídeo, então fica até o final. Eles criam uma distração nessas 3 terras, para que o Doutor Destino possa alcançar a TVA. Tudo isso acontece simultaneamente no ato 3. Então, as 3 terras que estão entrando em incursões, o Doutor Destino, isso a gente já sabe, ele vai fazer os personagens das 3 terras lutarem entre si, e isso vai ser criado por esses seguidores do Doutor Destino, para que ele chegue à TVA e cause a destruição total da TVA. Os 4 personagens principais do filme, sem ordem específica, são Victor Von Doom, Doutor Destino, né? Reed Richards, Steve Rogers e Thor. Victor Von Doom aparentemente tem o maior tempo de tela, enquanto Steve Rogers está presente durante todo o filme e interage com Loki pelo menos uma vez. Mesmo assim, isso não significa que outros personagens não sejam importantes. Sam Wilson, Shang-Chi, Helena Belova e vários outros, Scott Summers, por aí vai. Loki, o deus das histórias, e possivelmente Stephen Strange, entre outros. Todos têm papéis significativos, mas as decisões desses 4 são o que mais impulsionam a história. A decisão do Doutor Destino, do Steve Rogers, do Reed Richards e do Thor. Olha só, obviamente com relação às incursões que estão acontecendo. Muito interessante isso aqui. Tá fazendo total sentido. Tobey Maguire tem um papel mais importante como Homem-Aranha. Tom Holland tem um papel pequeno, mas importante. A versão de Andrew Garfield não aparece no filme, por enquanto. Teremos que esperar até abril-maio com as refilmagens. Acredita-se que seu mundo tenha sido destruído pelos X-Men, como rolou naquele vazamento, tá? E o Andrew Garfield provavelmente salvo pela TVA. Os X-Men enviaram Deadpool e Wolverine
com um artefato capaz de destruir mundos, como estava naquele vazamento. Essa Terra, a 96.283, está prestes a colidir com a Terra 10.005. Note que manter Mônica Rambeau em seu universo acelera o processo de colisão com outros mundos. Então, manter a Mônica Rambeau no universo dos X-Men está acelerando a incursão até entre o mundo dos X-Men e o mundo 616. Isso puxa um mundo para o outro. O Homem-Aranha derrota facilmente o Deadpool e luta contra o Wolverine. Isso aqui eu achei estranho. O Homem-Aranha derrotar facilmente o Deadpool. Tudo bem que a gente tem um carinho gigante pelo Homem-Aranha do Tobey, ele é um cara experiente, ele tem a força proporcional a uma aranha, então ele tem uma força ampliada, agilidade, tudo isso. Mas o Deadpool, ele basicamente é imortal, né? Tem que ter muita força para derrotar o Deadpool. Claro que o Homem-Aranha não vai matar o Deadpool, mas pode conter. Mas é muito difícil derrotar o Deadpool, um cara que recebeu a energia multiversal direto nele não o espaguetificou, por exemplo. Resistiu a isso, tanto ele quanto o Wolverine no final de Deadpool e Wolverine. Deadpool ativa o artefato e começa a ver uma sequência em câmera lenta antes dele explodir, do artefato explodir, destruindo todo aquele universo. Deadpool não consegue agarrar a mão do Wolverine para salvá-lo e acaba se teletransportando de volta para o seu mundo, usando a tecnologia dos X-Men. Wolverine ajuda o Homem-Aranha a salvar alguns civis em meio ao caos, que não resolve muito porque tá aqui, o planeta explode. Se essa cena for real, vai ser sensacional, né? Ver o Tobey Maguire, o Homem-Aranha, e o Wolverine do Hugh Jackman juntos, salvando civis. O Homem-Aranha do Tobey, junto com o Wolverine, são salvos antes da incursão final no universo da Terra 96.283 pela TVA. Essa Terra é a Terra do Tobey, tá? Isso ocorre no início do filme, lá pela primeira cena. Por volta do segundo ato, tá aqui, ó, ele reaparece. Então é isso, ele volta no segundo ato do filme, o Tobey, né, muito provavelmente. Steve Rogers passa décadas na linha do tempo em que se encontra no final de Vingadores Ultimato. O filho que ele tem com Peggy Carter é mostrado como um bebê em flashbacks, mas mais tarde é visto como um jovem, provavelmente no início dos seus 20 anos, em uma montagem. Seu nome parece ser James Rogers, provavelmente em homenagem ao seu amigo James, né, o Buck. Loki, o deus das histórias, envia Steve por um caminho onde ele conhece o Quarteto Fantástico e o Doutor Destino. Isso aqui rebate a ideia de que o Steve Rogers foi enviado para a Terra 828 antes pelo Loki, tá? Steve usa barba e roupas comuns durante todo o filme. Ele não confia em Victor Von Doom, mas trabalha com ele inicialmente e frequentemente expressa suas preocupações, o que o leva a conflitos internos entre as equipes. Olha só, o Steve não concordando realmente. Valéria Von Doom também é importante para a história, embora um papel menor. Ela é a esposa, né, do Victor Von Doom, que, segundo esses vazamentos, morreu naquele acidente. Uma breve observação, ela não deve ser confundida com Valeria Richards, a irmã mais nova de Franklin nos quadrinhos, cujo nome vem do amor perdido de Victor. Através de flashbacks, descobrimos que ela teve um relacionamento romântico com Victor, casou com ele e tiveram um filho. Não está claro se Valéria vem da Terra 828 ou de outro universo, mas uma origem multiversal faria sentido, considerando que as motivações de Victor estão ligadas a impedir incursões. Então ela pode ter mudado de universo e isso ter causado uma incursão. E o Doutor Destino tinha uma motivação de deter as incursões. E foi aí que ela acabou morrendo, né? Em uma versão anterior do roteiro, Vanessa Kirby interpretaria Valéria, além de Susan Storm Richards. A nova atriz no papel não é um nome muito conhecido. Falaram sobre Jessica Alba há um tempo atrás, né? Mas não sei. As cicatrizes de Victor são resultado de um incidente que também matou sua esposa e filho, assim como Darth Vader, um personagem claramente influenciado pelo Doutor Destino no ponto de vista visual.
A armadura que ele veste é o que mantém vivo. Isso aí a gente já tinha falado há um tempo atrás, né? Esse experimento dá errado por causa de Reed Richards, que está envolvido nesse ponto da história, embora eles aparentemente tenham se conhecido em algum momento antes da linha do tempo principal de Vingadores Doomsday. O Dr. Destino usa uma mistura de tecnologia e feitiçaria. Isso aqui a gente já tinha uma noção, né? Outros atores aparecem como variantes multiversais de seus personagens principais do MCU, tá? Provavelmente indo atrás do Dr. Destino, tá? Versões malignas, ou como os mesmos personagens que acompanhamos desde o início, não está claro. Esses personagens são os seguidores mascarados do Dr. Destino, que o apoiam em sua aventura. Ele não deve ser confundido com os Doombots, que também aparecem no filme. Há pelo menos 5, um dos quais aparentemente tem o tamanho do Hulk. Imagina só um Hulk vestindo aquela roupa, aquele capuz do Dr. Destino e a máscara, e ficando ali de surpresa sem revelar praticamente o filme todo. Hayley Atwell interpreta uma delas, uma feiticeira metamorfa. Não está claro se Atwell é Peggy Carter na linha do tempo de Steve ou se ela simplesmente assume sua forma. Atwell tem um papel maior do que suas 2 aparições anteriores em Vingadores. Aparentemente, há uma sequência de revelação, onde vários deles tiram suas máscaras e são revelados como personagens familiares. Aí eles revelam, eles tiram as máscaras, os ajudantes do Dr. Destino, talvez mais pro final do filme, e revelam variantes que a gente já conhece. Um deles é a Peggy Carter, outro deve ser uma variante do Hulk, e quais são os outros ainda não foi bem revelado aqui, tá? Alguns dos quais serão adicionados ao filme na rodada final de filmagens adicionais, que ocorrerá no primeiro semestre desse ano e possivelmente até mesmo durante a produção de Vingadores Guerras Secretas. Foi indicado que poderíamos ver aparições únicas de atores-personagens que provavelmente nunca mais veremos no MCU, semelhante à forma como o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura abordou sua versão dos Illuminati. Tá? Personagens que a gente não vai mais ver, porque eles morreram, né? Então pode ser que tenha cameos nesse sentido. Exemplo, novo Motoqueiro Fantasma, ator conhecido, mas com pouca história de fundo, Cisne Negro, coisas assim, uma versão diferente do Motoqueiro Fantasma, só para aquele filme, como fizeram com o Reed em Multiverso da Loucura. Aqui, ó, isso aqui ficou meio confuso, mas a Terra 828... todos são variantes de outras terras destruídas. Não é explicado por que a TVA as deposita lá. O tempo flui de forma diferente. Isso pode causar até uma incursão, né? Será que a TVA não pensou nisso? Essa parte aqui tá estranha, mas o restante eu achei interessante, tá? Gostei disso. Achei que fecha, que encaixa, mas como eu falei, é o Magic que está trazendo, então pode ser real, como pode não ser. A gente só vai saber realmente quando surgir um trailer, a gente pode ter algumas pistas, mas quando o filme estrear, só lá em dezembro. Vamos esperar, vamos aguardar surgir o trailer, tomara que saia em abril, vamos ver. E assim que sair mais informações, trailer, outras coisas de Homem-Aranha 4, Demolidor Renascido, 2ª temporada, vai ter cobertura completa aqui, a partir do dia 24 de março, é aqui em primeira mão. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like, para não perder absolutamente nada que está surgindo do CM. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Vingadores Doomsday. Até mais!